Aqueles ensaios que demoravam 4 horas ou mais, a gente começou a identificar também alguns padrões, né? E a gente lembra de 2 casos que nos marcaram muito, que o primeiro deles foi um bebê que levou 12 horas para ser feito. No primeiro dia, a gente teve que remarcar esse ensaio. No primeiro dia levou 7 horas para ser feito e no segundo dia levou 5 horas. Mas isso foi logo no início da nossa fotografia newborn, onde a gente nem tinha pacote. A gente não dividia em número de fotos, a gente entregava todas elas, como a gente falou lá no início. Então, levou bastante tempo e a gente se sentia na obrigação também de entregar X posições, X acessórios. Então, por isso que o ensaio levou mais tempo para ser feito. Porque a gente tinha essa carga de, não, tem que ter no baldinho, tem que ter no puff, tem que ter casulinho. Esse tem que ter nos colocou um peso muito grande, né? Mas só que ao mesmo tempo, o bebê ele não dormia. Então, na verdade, a gente conseguiu algumas pouquíssimas fotos no puff e conversando com a mãe, ela entendeu o caso. Olha, mãe, a gente não vai conseguir fazer diversificado porque tu tá vendo que o teu bebê não tá dormindo, porque ele dormia com os olhos abertos, se é possível ou não, somente um pediatra e um médico podem dizer, tá? Mas ele realmente dormia acordado, porque quando ele descansava com o olhinho aberto, a gente clicava e ele acordava. Não era um sono profundo, Isso. Era assim, tava querendo dormir, mas ele nunca se entregou. Em nenhum momento do ensaio ele se entregou. Então isso a gente teve que reagendar, remarcar, conversando, e no segundo dia a gente achou que ia fluir super bem e não aconteceu de novo. Foi a primeira e última vez que aconteceu um caso assim, porque bastou essa vez pra gente aprender o que não fazer. Até porque muitas vezes a cobrança é nossa com nós mesmos. Às vezes os pais, claro que tem pais mais, né, exigentes e tal, que quer tal coisa, mas tem pais que são mais tranquilos, mais de boas e tal, entende né, do limite do seu bebê, né? Uhum. Se dá, se não dá, faz o que dá. E então a mãe foi bem tranquila, viu que não era falta de vontade nossa, né? Mas que realmente, por algum motivo, fator desconhecido, o bebê não conseguia entrar em sono profundo para que a gente pudesse realizar as fotos. Isso. E isso é bom, tá? Isso ajuda bastante no seu profissionalismo, na sua postura como fotógrafo profissional, explicando tudo para a mãe e para os pais o que está acontecendo. Olha, gente, eu vou fazer isso aqui agora, se não der certo a gente vai para a próxima. Deixar eles cientes do que está acontecendo. Converse com os pais no momento. E se não der certo, ó pai, não deu certo, agora a gente vai para a próxima. Se der tudo certo durante o ensaio, nós vamos voltar lá no início para fazer aquela foto, né? E isso ajudou bastante também a gente depois tomar algumas decisões em relação aos pacotes. A ter opções de pacotes menores, a ter opções de pacotes, por exemplo, que a gente tem só de casulinho, amarrações diferenciadas, mas utilizando o wrap para deixar o bebê mais seguro, mais calmo, mais tranquilo. E sobretudo para bebês com mais de 15 dias. Então a gente criou pacotes que possam se adequar a todos os tipos de bebê, com todos os tipos de sonos, enfim, personalidades, para que a gente não precisasse ficar mais nesse martírio de 5, 6, 7, 12 horas de ensaio, porque isso não gera uma experiência boa nem para nós, é traumatizante. E principalmente para a mãe, para o pai, né, enfim, para a mãe que recém teve um parto e tá podre de cansada, imagina, e pode ser que ela nem retorne para fazer o acompanhamento, tamanho trauma, a frustração que ela ficou. Então é melhor que tu tenha menos fotos, mas gere uma experiência mais agradável, mais legal, né, pra mãe. E assim ela volte pra fazer mais trabalhos contigo, do que tu traumatizar ela de primeira e, enfim, nunca mais nem ver ela na vida. Sim, e até porque se esse ensaio fosse hoje, nós faríamos exatamente isso. Olha mãe, o bebê não tá dormindo. Chegou ali em 3 horas de ensaio e não tem nenhuma foto, como foi o caso desse bebê. Ó mãe, o pacote que tu quer com sapinhos e casulinhos e baldinhos e cestinhos não vai rolar. A gente aconselha a fazer só o casulinho, mais rostinho, porque o casulinho tende a acalmar o bebê. Então foi isso, como a Veri disse, que a partir daquele momento aquilo ali não ia mais acontecer, né? E acho que foi um dos gatilhos que fez a gente parar de entregar todas as fotos. Não dá mais, vamos quebrar isso em pacote. Outro caso também que nos marcou bastante, isso é para livrar você um pouco da carga desse peso e ver que realmente é muito do bebê. Nós pegamos um caso uma vez
que apareceu foi a Dinda, que ia pagar o pacote, e os pais. E a gente começou a observar que depois da mamada, os pais desciam, né, saíam do estúdio e voltavam 5, 10 minutos depois. E quando eles voltavam para dentro do estúdio, o bebê ainda não tinha dormido, porque o bebê estava querendo mais e mais mamar, ficar mamando, ficar comendo. A gente devolvia para a mãe e tudo acontecia novamente. E depois, no desenrolar do ensaio, conversando com a Dinda, enquanto os pais saíam, os pais eram fumantes. E a mãe depois falou para nós, dentro do estúdio, a própria mãe disse, em tom bem, assim, natural, disse, não, eu fumei durante toda a minha gestação e fumo, e como vocês podem ver, eu tô fumando durante a amamentação. E a gente fez algumas pesquisas, né, amor? E a gente viu que realmente a nicotina, ela passa sim pro bebê, através do leite, e o bebê fica viciado. A gente viu as características, assim, do que causa a nicotina, né? No caso do bebê, que é a agitação, todos os sintomas que ele estava apresentando lá no estúdio, que ele não estava se aquietando, não estava dormindo, não estava relaxando, enfim, era em função da nicotina, do vício da mãe, né? Principalmente da mãe. Isso. Porque, embora o pai fumasse também, ele ficou 9 meses dentro da mãe, né? E recebendo aquela droga, né? E também estava mamando o leite da mãe, né? Então, com certeza, o vício da mãe era o que prejudicava o bebê. Então, a gente tentou, a gente não conseguiu fazer nenhuma foto. Nenhuma. A gente não conseguiu nem, eu acho que, trocar a roupinha do bebê. Não. Porque o bebê era com a boquinha, assim, vazando leite. Já estava abarrotado de leite, que nem era fome. E ele só queria mamar. Dava uma ideia de vício já mesmo, assim. Então, foi o único ensaio de todos os que a gente já fez, os 400 e poucos que a gente já fez, foi o único ensaio que a gente não conseguiu fazer nenhuma foto, que a gente não conseguiu entregar nada. Então a gente chegou ali a 3, 4 horas, a gente disse pra Dinda, olha, não vai dar, se vocês quiserem remarcar para outro dia e tal, aquela coisa que a gente, né, tem que falar e tal, né. Mas que a gente já sabia, né? Mas que a Dinda também já tinha visto que não pegou, que não tinha condições, né? Que ela queria muito, né, oportunizar a criança a isso, a mãe, mas que infelizmente nem a própria mãe estava muito afim, né? Então acabou que nós não refizemos esse ensaio, né? Mas esses foram 2 casos logo no início da nossa fotografia newborn que aconteceu e que nos serviu de aprendizado e que fez dali em diante mudar muito da nossa postura, né, como profissional.